coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salmo 107, versículos do 25 ao 31. E a palavra de Deus, gente, ela acontece na nossa vida. Muitas coisas que a gente encontra na palavra de Deus, elas parecem polarizadas, né? Há uma dialética entre os extremos. Por exemplo, o Espírito Santo é fogo, mas também é água. O fogo que queima e a água que apaga o ardor. O fogo que consome, mas também aquece. A água que purifica e que mata a sede. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas ele também é o Cordeiro de Deus. Deus é absoluto. É o Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as nações, sobre tudo o que existe, mas Ele também é o mais humilde de todos. Então, de uma ponta à outra está Deus na vida de cada um de nós. Aí a oração ela congrega essas duas coisas também. Ela pega o nosso nada e leva diante de Deus, que é tudo. Ela cria em nós uma tensão entre o que a gente já é, mas ainda não se tornou plenamente. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não somos como a gente deveria ser. E na oração existe uma tensão que faz com que esta realidade seja sempre lembrada por nós. E eu estou trazendo isso para que você entenda uma coisa, que não é só na palavra de Deus que isso acontece, acontece na nossa vida. Nós acabamos de dar testemunhos aqui de curas que salvaram a vida presente, a vida temporal dessas pessoas que foram citadas no testemunho. Mas o Deus que nos livra de situações drásticas, dramáticas como essa, também é o Deus que permite na nossa vida as tempestades, permite as dores, permite os sofrimentos e aproveita deles, para nos purificar, para nos transformar e nos santificar. Então veja, com a presença de Deus na nossa vida, nós temos sim a cura, nós temos sim a salvação, nós temos a libertação, mas muitas vezes nós temos a força para enfrentar as dores, os sofrimentos, as dificuldades, os problemas. Alguns pensavam que Deus ia tirar essas coisas, e em vez de Deus tirar essas coisas, Deus deu outras para nós como a força para enfrentá-las e vencê-las nós mesmos. Então, se você não é uma pessoa que depois de tantas orações recebeu uma cura, recebeu aquele livramento que você esperava, ou conseguiu por força da sua oração manter viva uma pessoa que você tanto amava, é porque Deus te deu a resposta por outros meios. Te deu a capacidade de suportar a dor, te deu a capacidade de conviver com aquele sofrimento, de usar essa enfermidade para a sua purificação, de desapegar-se daquela pessoa que antes de ser sua era de Deus. De Deus veio e para Deus voltou. Mas em todas essas coisas está presente o Senhor. Salmo 107, versículos do 25 ao 31, diz assim a palavra de Deus: com sua palavra
mandou soprar um vento de tempestade que levantou as ondas. Subiam até os céus, afundavam no abismo suas almas, subiam até os céus, afundavam no abismo, suas almas titubeavam na desgraça, giravam vacilando como bêbados, e toda a sua perícia não valia nada. Mas na sua aflição clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou de suas angústias. Mudou a tempestade em brisa suave, e as ondas do mar silenciaram. Alegraram-se com a bonança, e ele os conduziu ao porto desejado. Que louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Com sua palavra, Deus mandou soprar um vento de tempestade que levantou as ondas. Subiam até os céus. Consegue imaginar essa cena? As ondas que iam no mais alto e arrebentavam no fundo dos abismos, e aqueles que estavam ali em perigo de morte titubeavam, suas almas titubeavam na desgraça, giravam vacilando como bêbados. E preste atenção agora, e toda a sua perícia não valia de nada. Está falando de peritos em navegação, está falando de marinheiros experientes, está falando de pessoas que teriam condições de boas manobras com o seu navio naquele mar, mas toparam com uma dificuldade grande demais. E ali, diante dessa dificuldade, as suas vidas estavam por um fio. As suas vidas titubeavam porque a desgraça era iminente. Iam ser despedaçados. E eles que eram ali profissionais na navegação, expertos nessa matéria, giravam como bêbados, vacilando o tempo inteiro, jogados de um lado para o outro, cambaleando no seu barquinho. Eram inteligentes, espertos, experientes, sim, mas a sua perícia não valia nada naquela hora. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. Não é exatamente isso que acontece com a gente constantemente? Chega na nossa vida um vento de tempestade, que a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe o que foi que provocou. Quando o vento sopra na sua casa, e às vezes com força, e destelha onde você mora, você não sabe o que provocou esse vento, você não sabe de onde ele veio, mas você sabe que ele veio. E por vezes um vento de tempestade, olha, põe em perigo muita gente. Há uns anos atrás, passou um vento aqui em Cachoeira Paulista, que foi um prejuízo de mais de R$ 1 milhão para a Canção Nova. Olha, levou o telhado e destruiu o equipamento, né? Porque expôs tudo. Nossa, o que mais que você falou? Antena. Até o asfalto, né? Até o asfalto ficou danificado, movimentou, né? Casas aqui na cidade, foi um mini tufão, né? Foi. Ele passou, parecia aquele, como é que chama aquela maquininha de barbeiro, que faz o pezinho do cabelo aí, ô Cassiano, como é que chama lá? O barbeador. Barbeador. Aquela que... Parecia um barbeador elétrico que passou assim na cidade. A gente viu a foto do INPE, onde o vento passou, ele cortou. E muitas casas aqui ficaram danificadas, pessoas tiveram que se esconder no banheiro, porque por pouco não morriam. Foi uma calamidade. De onde veio esse vento? O que foi que o gerou?
A gente tem ideias, mas o que a gente sabe é que naquela hora não depende de nós, muitas vezes, a nossa salvação. O que a gente pode fazer é abrigar, é se esconder, mas quando você vê o vento carregando tudo, destelhando a sua casa, derrubando parede, você nota o tamanho do perigo e você vê que você não pode fazer nada. E se você quer uma outra expressão, né, para além do vacilando como bêbados, a gente ficou aqui igual barata tonta. Corre para um lado, corre para o outro. Você não sabe o que acode primeiro. E nessa hora, a sua experiência não adianta de nada, de nada, de nada. O que vale a sua perícia? Quantas pessoas acostumadas a acompanhar outras em vários aspectos da vida, mas quando um filho toma um caminho errado e bate o pé que vai nessa direção, do que adianta a sua perícia? Esses dias a pessoa estava me contando, pedindo ajuda para o casamento dela. Ela disse: Márcio, está feio para mim, porque eu sou uma pessoa que acompanha e ajuda tantos casais, e a minha casa está se despedaçando, porque o meu marido tomou a decisão de que ele quer ir embora, ele quer viver a vida dele, ele vai estar se envolvendo com outras pessoas, e eu, que ajudo a tantos, eu não sei o que fazer. A perícia nessa hora não serve de nada. Eu topei uma vez no aeroporto com um psicanalista. Estava tão cansado, sentei num cantinho do aeroporto, gente. Eu queria só ficar esquecido ali. Aí eu vi quando passou um pai com um filho, ele foi olhando para trás e foi freando. Eu falei: eu acho que conhece. Eu falei, já para o meio, eu falei, vou ter que conversar. Estava muito cansado. Aí ele veio na minha frente e disse: Márcio Mendes, é você, não é? Eu falei: sim, sou eu. Ele disse: olha, eu sou um psicanalista, eu ajudei muitas pessoas, muitas, mas eu tive um problema muito sério com a minha esposa que me abandonou, a minha e o meu filho que está aqui, menino de 5 anos. E naquela altura, tudo que eu sabia e que fez diferença para tanta gente, para mim não serviu de nada. O que foi a minha salvação foi o sorrindo para a vida. Acompanhando todos os dias, eu superei aquela tristeza, eu superei aquela depressão, eu me levantei, eu estou recomposto. Minha esposa não voltou, mas eu estou de pé e seguindo com a minha vida adiante. Gente, foi bom ouvir isso, mas o que veio depois me desconjuntou. Aquele menininho de 5 anos veio, me abraçou e falou no meu ouvido: obrigado porque você ajudou meu pai, porque salvou meu pai. Uma criança de 5 anos entendeu que a palavra de Deus para aquele homem foi a salvação dele, porque ele estava ferido de morte, numa depressão profunda. A esposa não só tinha ido embora, como tinha deixado com ele a responsabilidade de cuidar do filho. Agora ele tinha que ser pai, mãe, o provedor daquela casa, mas também aquele que cuidava dela. E não foi fácil para ele. Aí eu repito aqui para você, nessa hora, meus queridos, toda nossa perícia não vale de nada. O que vale nessa hora? Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. A diferença entre o aprofundamento de um problema e a solução dele está na oração. Quando nós, na aflição, clamamos ao Senhor que nos livra de nossas angústias. O problema está grave, joelhos no chão. A situação está complicada, complexa. É hora de você recorrer ao Senhor. Porque não é que a oração vai fazer a diferença. A oração é tudo nessa hora, é tudo. Porque a sua perícia não vai servir de nada. Talvez a sua perícia vai ainda agravar mais a situação. Quando entra-se na tempestade,
um marinheiro experiente, ele sabe que ele não deve fazer nada. Ele precisa mais ou menos imaginar o melhor rumo que pode pôr o navio, põe o navio e segura. Não faz nada. Porque se ele tentar melhorar a situação, ele pode piorá-la muito. Não é o que acontece com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso casamento, com o nosso trabalho, com os nossos negócios, em muitas situações de crise. Quanto mais a gente mexe, mais o negócio fede, mais complica. O que faz nessa hora? Põe no rumo e mantém. Que rumo? Põe na direção de Deus. Recorre ao Senhor e aguarda na fé a resposta de Deus. Aguarda em oração a resposta do Senhor. O que é aguardar em oração a resposta do Senhor para a oração? Mas eu já rezei, eu estava em oração. O que era aguardar em oração? É depois de ter rezado, você se manter em espírito de oração, em atenta escuta a Deus, um coração sempre orante, naquela tensão que eu falei, do já e do ainda não. Deus já me deu porque me ouviu, mas ainda não porque não chegou a hora de me entregar aquilo que Ele já me deu. E quem não aguarda, perde. A oração alcança pela perseverança, não é pela teimosia, porque a teimosia é uma insistência a partir dos nossos esforços. Eu sou teimoso na minha ideia, eu sou teimoso na minha prática, eu sou teimoso nas minhas atitudes, eu sou teimoso nas minhas convicções. Isso é teimosia. E a perseverança? A gente desloca essa insistência de nós para Deus. Eu insisto, igual um teimoso, mas não em fazer o que eu penso. Eu insisto em confiar em Deus. E isso, olha, eu vou lhe dizer, Deus não trai. Deus não trai a confiança de quem nele espera. Se você espera em Deus sem desanimar, você verá aquilo que você está esperando acontecer. E eu lhe digo, você verá mais do que você está esperando. Porque o Senhor, Ele diz para nós, né, que Ele vai colocar no nosso regaço uma medida cheia, transbordante, né, de tudo. Então, se a gente faz o mal, a gente colhe uma medida cheia, plena, transbordante. Mas se a gente faz o bem, o que é que nós colhemos? Uma medida cheia, calcada e transbordante. E quando a gente confia, a gente recebe pela nossa confiança uma medida cheia, calcada, transbordante. Você não vai receber só o que você precisa. Você vai receber um transbordamento da graça de Deus. Ah, como eu estou esperançoso, cheio de expectativa do nosso acampamento Sorrindo para a Vida. Porque de verdade, eu espero para todos nós que vamos participar um transbordamento da graça de Deus, um Pentecostes, um novo Pentecostes, um derramamento dos seus dons, um derramamento dos seus carismas, um derramamento da sua graça, porque Ele promete e não volta atrás nas suas promessas. Se nós fazemos o que Deus nos diz, gente, Ele cumpre o que Ele também nos disse. Quando eu faço o que Ele me manda, aquilo que Ele me prometeu acontece na minha vida. Porque a promessa é para os que obedecem. A promessa não é para os distraídos. A promessa não é para aqueles que escutam sem nenhum compromisso. As promessas de Deus são para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que entram na sua promessa. Não é? Sai no barco, não é quem está ali na orla assistindo o movimento dos marinheiros e dos tripulantes e dos viajantes, né? E daqueles que estão ali para passear e comprar o ingresso para ir no barco. Não é esse que sai no barco. Sai no barco quem entra nele. Sai no barco quem comprou o seu ingresso. Sai no barco quem se comprometeu, se envolveu e trabalhou e pôs ele para ir para a água. E o colocou para ir para a água.
não é? Nós precisamos entrar nas promessas de Deus, para que elas também frutifiquem na nossa vida. E como é que eu faço isso? De uma maneira especial, por meio da nossa oração. Eu e você precisamos, na nossa aflição, clamar ao Senhor que nos livra de nossas angústias. Como? Mudando a tempestade em brisa leve. Vai mudar o que aconteceu com você de uma tal maneira que você, se não tiver fé, vai duvidar se você passou mesmo por aquilo. Escuta o que eu estou te dizendo. Tem coisas que na hora que a gente está passando é um inferno. Parece o mundo desabando na cabeça da gente. E a gente vai e recorre ao Senhor. Você já fez isso, Márcio? Já. Recorri ao Senhor. Quando o inferno veio contra mim. E o Senhor muda aquela situação de uma tal maneira que depois você fica se perguntando, será que foi tudo aquilo que eu pensei? Será que era como eu vi? Será que eu realmente vivi o que eu vivi? Porque Ele converte tempestade em brisa leve. Não é que a sua impressão foi equivocada. É que o que o Senhor fez foi uma mudança tão maravilhosa que realmente os nossos sentidos entram em pane. Você começa a duvidar, não é? Olha, quantas vezes eu participei de oração por pessoas, sobretudo pessoas que estavam oprimidas espiritualmente. E vi Deus realizar na vida da pessoa algo tão grandioso, que você olha depois e pergunta, é a mesma pessoa? Será que tudo aquilo que eu achei que era, realmente era? Cadê os sinais daquela miséria? Cadê os sinais daquela desgraça? Cadê os sinais da tempestade? Já não existem mais, eles passaram, porque o Senhor converteu a tempestade em brisa suave, e as ondas do mar silenciaram, alegraram-se com a bonança, e Ele os conduziu a porto desejado. Que louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens, porque é Ele quem manda, e quando Ele manda, até os ventos lhe obedecem. Você viu que essa passagem aqui que está citada parece a mesma de Jesus caminhando sobre as águas? E os discípulos desesperados dentro do barco dizem, Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? E aí Jesus manda e os ventos se silenciam. Olha, em Jesus Cristo, nosso Senhor, se cumpriram todas as promessas da parte de Deus. Todas elas. Por isso não tenha medo dos ventos impetuosos. Tenha receio de não ter Jesus no barco da sua vida. Esse é o único medo que você precisa ter. Às vezes você está no meio de um vento impetuoso. Tem brigas na sua casa, tem confusão. Às vezes, gente, uma pessoa na família, põe a família no meio de uma tempestade, põe a família à deriva. Um sozinho inferniza a vida de todo mundo. A pessoa é doente, a pessoa é voltada para si mesma, a pessoa muito egoísta, narcisista. Se as coisas não forem do jeito dela, ela faz pirraça, ela colabora para que a situação fique ruim para todas as pessoas. É um vento impetuoso. É um vento impetuoso que está acontecendo. E aí, as acusações, as tentativas de fazer com que a outra pessoa se sinta culpada. Se você não tiver olhos abertos e se você não estiver com Deus, essas ilusões tomam conta de você. Porque, na verdade, é que nem criança jogando terra para cima, né? Batendo nas coisas, jogando no chão, fazendo pirraça, gritando, ameaçando. É um vento impetuoso, dentro de casa. As brigas dentro de casa, muitas vezes, são como vento impetuoso. Tem gente que preferiria estar dentro de um barco, no meio de uma tempestade, do que dentro da própria casa, por causa das inúmeras brigas que se tem. Não é? Não se apavore com essas coisas. Não fique preocupado com o que não depende de você mudar.
Não depende de você mudar a cabeça e o coração de ninguém. Faz a sua parte. Dê testemunho de que existe uma vida melhor do que o que a pessoa está vivendo. Dê testemunho de que estar com Deus transformou você. E que se ela quiser, vai transformar ela também. Fique em paz e toque a sua vida adiante, mesmo que haja muitos barulhos e muitas gritarias no seu ouvido. Tem um provérbio em latim, que em latim eu não vou saber dizer, mas a tradução dele enquanto os cães ladram, a caravana passa. Passa com a caravana, não fica parado no latido do cachorro, não. Toca a vida adiante, não deixa que essas coisas afetem você, mas são tempestades reais. Mas quem é que está na carroceria com você? Quem é que está no barco com você? Quem que está contigo na carruagem? Vida para frente, amigo. A sua confiança não está na situação, a sua confiança está no Senhor. E pare, para o seu bem e para a sua alegria, pare de achar que você é o salvador de todo mundo. Porque você não é salvador nem de você mesmo. Como é que você vai ser salvador do seu pai, salvador da sua mãe, salvador dos seus irmãos, salvador dos seus filhos? A gente não é, gente. Não somos salvadores de ninguém. Eu não tenho poder por mim mesmo de salvar os meus filhos da ruína, da perdição. Eu não tenho o poder de salvar pessoa nenhuma. Mas aquele que está comigo, aquele com quem eu estou, ele pode todas as coisas. Ele pode. A minha confiança não é que a minha vida é leve, suave, tranquila, serena. A minha confiança é que nas minhas tempestades eu sei em que barco eu estou e quem está comigo. Comigo está o Senhor. E nesta palavra nós temos aqui um vento impetuoso executando a palavra de Deus. Olha que interessante. O vento impetuoso está executando a palavra de Deus. Com sua palavra mandou soprar um vento de tempestade. E quando esse vento chega na nossa vida, ele torna-se o vento de Deus soprando em nosso favor. Márcio, é vento de tempestade, mas é de Deus e chegou na sua vida, é vento soprando em nosso favor. Mas esse vento pode ser contra? Sim. Quando você mesmo está indo contra você, contra a sua salvação. A gente acha que o vento de Deus está contra nós. Não, o vento de Deus está a seu favor. Você que está contra você mesmo. Plantando maldade na sua vida, cometendo pecado, fazendo coisa errada, se entregando ao desânimo, se entregando à tristeza, se entregando à preguiça, achando que a sua vida já deu o que tinha de dar. Gente, vamos viver, porque para morrer, você vai ter muitos anos depois. Depois que você morrer, você não vai ter mais a chance de viver nessa vida, não. Então, pare de ficar se desculpando que você está doente demais, que você está velho demais. Faça valer a sua vida, entende? Mesmo enfermo, eu sou guerreiro, não é o que diz a palavra? Padre Jonas, ele gostava dessa palavra. Ele não só gostava, foi assim que ele viveu. Mesmo doente, um homem guerreiro. Ele não se dobrava diante das dificuldades, não. Então, quando esse vento de Deus chega à nossa vida, ele torna-se o vento de Deus soprando a nosso favor. Nós mesmos não temos nada a ver com aquilo que provocou esse vento. A gente fica se perguntando o que foi que eu fiz, não é? O que foi que eu causei. Quem faz essa pergunta se acha importante demais. Você acha que é você que provoca o destino das pessoas e o seu próprio. A gente provoca muitas vezes a nossa perdição. Mas eu e você temos muito pouca influência, gente, sobre as coisas que realmente acontecem na nossa vida. Nós não temos nada a ver com aquilo que provocou esse vento. Se Deus não houvesse aberto os caminhos do céu para ele soprar, esse vento não poderia mover uma folha sequer. No entanto, a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem até aos ventos e os ventos obedecem. Está lá no Evangelho.
Está lá. Então, assim como ele dá ordem aos seus servos, ele também manda nos ventos. Um dia um centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, eu tenho empregados à minha disposição, eu tenho soldados à minha disposição. Eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem. O senhor não precisa entrar na minha casa para poder fazer um milagre. Diz e o meu servo ficará curado. Meu Deus do céu! Gente, Jesus se admirou daquele homem tanto que ele diz: eu vou fazer do jeito que você falou. Gostei do que você falou. Estou admirado com a sua fé. E vou fazer do jeitinho que você disse. Não porque eu não posso entrar na sua casa, mas que se você tem fé, que a minha palavra daqui cura o seu servo lá, vai, porque ele está passando bem. E o homem foi, chegou lá, o servo estava bem. E ele quis comprovar, perguntou: que horas ele melhorou? Melhorou tal hora. E ele viu que era a mesma hora que Jesus tinha dito: vai que o teu servo está passando bem. Esse Deus que manda até nas enfermidades, manda também nos ventos. Ele diz a um vai, e ele vai, ao outro vem, e ele vem, e ainda o outro faz isso, e ele faz. Portanto, seja qual for o vento que vier na nossa vida, é o vento dele soprando em nosso favor. O vento está forte demais? Está pressionando você? Procura saber de Deus em que direção que Ele está empurrando. Talvez para responder a sua oração, o único jeito que Deus arrumou, porque a gente não obedece, é empurrar a gente à custa dos seus ventos. É um vento tempestuoso que executa a sua palavra. Será que o que está acontecendo não está acontecendo para empurrar você na direção certa? Até mesmo em resposta ao pedido que você fez a Deus: Senhor, me livra, Senhor, me ajuda, Senhor, não permita que o meu filho, que a minha filha se perca, Senhor, salva a minha família, Senhor, tem misericórdia de mim que estou enlouquecendo, Senhor, tem cuidado de mim que estou fraquejando, Senhor, ajuda-me. E aí o Senhor manda o seu vento para nos conduzir na direção certa. E os ventos de Deus realizam a sua obra com muita eficiência. Você sabia disso? Como assim eles realizam a sua obra com muita eficiência? Os ventos de Deus, gente, abalam tudo aquilo que pode ser removido na nossa vida, para que o que não deve ser removido permaneça firme. Por que sopra esse vento que nos, às vezes, leva embora o nosso telhado? Arranca das mãos as coisas que nós estamos carregando. E se brincar, arrasta a gente. Esses ventos de Deus vêm para remover tudo aquilo que tem que ser tirado, para que o que é eterno, para que o que é de Deus permaneça firme. Porque quando a gente está sobrecarregado, a gente acaba não sendo firme em nada. Toda árvore, para ser forte, para ser boa, ela precisa ser podada. Se você não tirar os galhos excessivos, os galhos doentes, os galhos que não recebem sol, essa árvore vai ser fraca, vai ficar minguada, vai produzir frutos muito pouco saborosos, ou talvez nem produza fruto. Então, o que faz o agricultor? Ele tira tudo que está sobrando, tira tudo aquilo que não presta, tira tudo aquilo que está sendo foco de doença, para que a árvore seja livre, leve e solta, para que tenha vida. Deixa que o vento de Deus arranque esses excessos, arranque esses galhos doentios. A gente vive pendurado em muita coisa que só nos adoece. Não fique triste que Deus esteja tirando a doença da sua vida. Você pediu a cura. Desde que eu comecei a pedir para Deus me curar, quanta coisa, nossa, minha vida virou de pernas para o alto, tantas coisas têm sido abaladas na minha vida. O vento está levando o que está te adoecendo. Tenha confiança em Deus. O que é eterno, o que é de Deus, é que não pode ser removido. O que não pode ser removido? A sua vida de oração, porque na sua vida de oração está a sua amizade com Deus. Não pode ser removida a sua fé.
não pode ser removida a sua salvação, a sua felicidade eterna, a sua confiança no seu Criador. Porque um dia tudo que é passageiro vai passar, até essa vida física vai passar. E aí, se eu tiver perdido o que é eterno, o que vai sobrar para mim? Que fique o que é eterno, o que é de Deus, que não pode ser removido. Então, desse modo, os ventos fortes que nos açoitam, eles têm a função de nos livrar, eles têm a função de nos fortalecer. E livres, fortes, nós estaremos mais preparados para que o Espírito Santo nos use. Você pode até não ser um líder de pastoral, você pode não ser um religioso, um sacerdote, um frei, uma monja. Pode ser que você não seja esse tipo de pessoa que está na primeira linha da evangelização. Mas Deus escolheu te usar. Será que não tem gente dentro da nossa casa se perdendo? Porque Deus não está podendo nos usar porque a gente não permite? Porque nós não deixamos que Ele seja o Salvador em nós. Queremos nós mesmos ser os salvadores. Como? Eu quero que as coisas se realizem por meio das decisões que eu exclusivamente, particularmente, egoístamente, decidi. Eu quero que tudo mude do jeito que eu determinei. A gente não determina nada. Eu achei muito engraçado, sabe? Porque uma vez, eu contei até aqui no Sorrindo para a Vida, que uma vez eu topei com uma senhora numa padaria lá do Rio de Janeiro. E ela virou para mim, cara, eu estava na fila, Cassiano, para poder pegar uma informação na padaria. Porque é perigoso a gente se perder no Rio de Janeiro, viu, gente? E a gente se perdeu. O motorista não sabia o que estava fazendo. Falei, antes que ele suba um morro, e já tinha um monte de gente olhando esquisito para a gente, falei, deixa ele... Eu falei, para aqui na padaria. Paramos na frente da padaria, desci. Aí, eu não queria passar na frente de ninguém, nem para pedir informação. Fiquei na fila. Já na fila do caixa, não tinha comprado nada. Aí uma senhora vira para mim e diz assim, Deus me curou e eu me converti. Do nada. Eu não estava com nenhum sinal assim que mostrava que eu era uma pessoa religiosa. Não estava com a minha Bíblia, não estava usando um crucifixo, não estava com camiseta diferente. Eu falei, nossa, a pessoa fala assim para mim do nada. E assim, virou e disse. Aí daqui a pouco ela vira para mim e diz assim, eu era católica, eu estava condenada porque eu ia morrer por causa do fumo. Eu fui no médico, o médico me falou, se a senhora não parar de fumar, a senhora vai morrer. Eu não tinha força. Entrei na igreja de Nossa Senhora, aí falou lá o título de Nossa Senhora, eu orei com toda a minha fé, eu pedi a Deus, o Senhor me atendeu e eu me converti, entrei para a igreja tal. Ah, gente, eu não estava preparado para ouvir aquilo, e ela também não estava preparada para ouvir o que eu falei, não. Porque eu fui pego de supetão, e de supetão eu respondi. Eu falei, a senhora é uma traidora. A senhora é uma traidora. A senhora foi lá numa igreja católica, a senhora conversou com Deus lá, e Ele te atendeu lá, e aí a senhora foi, e a senhora saiu da igreja. Ah, não. Aí ela, mas quando eu era católica, eu fumava. Eu falei, então, a senhora fumava porque a senhora não tinha vergonha. A senhora criou vergonha e agora a senhora parou de fumar. E é por causa de pessoas como a senhora que a igreja católica é mal falada. Eu estou feliz de ter saído. Estou feliz de ter saído, porque agora na igreja que eu estou, a gente não fica igual vocês, rezando, pedindo. Não, na nossa igreja, a gente chega para Deus e a gente determina o que Ele tem que fazer. Eu falei, a senhora faz o quê? A gente determina. Aí eu falei, então desculpa. Agora eu peço desculpa porque eu estou errado. Não muda não, fica lá. Porque na nossa igreja, quem determina é o Senhor. Ele é que determina o que a gente faz, e não nós que determinamos o que Ele faz. Inclusive, eu acho que a senhora deveria mudar o nome dessa igreja para o nome da senhora. Põe o nome da senhora. Fulana de tal da determinação. A senhora vai determinar. Esses dias eu estava passando, aí eu vi até um pastor falando isso, sobre essas pessoas que determinam. Pastor. E ele dizendo assim, você não determina nada.
Falei, você quer determinar? Senhor, eu determino que o Senhor cure. Ele falou, aí ele deu duas sugestões para a pessoa. Chega para o seu cachorro, determina para ele. Eu determino que você não fale mais Al, fale Zé. Espera para você ver. Aí o povo chocado, ele falou assim, faz a experiência, você aí, faz a experiência. Chega lá para a sua esposa e diz, eu determino, e você vai ver o que vai te acontecer. Vai determinando. A gente não determina nada nessa vida, gente. Quem determina a nossa vida é Deus. Livres e fortes, nós estaremos preparados para que o Espírito Santo nos use. E uma vez que seja assim, será que nós devemos nos endurecer, nos fechar, criar resistência aos ventos de Deus que nos empurrem? Deixa que Deus te conduza na direção que Ele quer te conduzir. Deixa o Espírito Santo te levar. Como é que eu faço isso? Abra as velas do seu barco para que o Espírito Santo sopre em você. Como eu abro as velas do meu barco? Dobrando os seus joelhos e abrindo o seu coração na oração. Você está disposto a receber qualquer vento, a qualquer hora, se ele vier da parte de Deus? Você está disposto que o Senhor com seu vento carregue o que for para carregar, se vier da parte de Deus? Então nós temos um consolo imenso e poderoso ao lembrar que a obra, o agir do Pai no Filho depende de este não fraquejar. A obra do Pai em Jesus dependeu dele não desistir, dependeu dele não desertar, dependeu dele não esmorecer, dele não fraquejar. É inspirador para nós saber que Deus confia tanto nos seus filhos, que Ele permite que eles encarem enfrentamentos difíceis. Deus confia tanto em você, meu amigo, tanto, que Ele permite que você encare esses momentos, esses enfrentamentos difíceis, mas esses enfrentamentos não são para a sua destruição. Você não vai sair como um barco despedaçado, você vai sair fortalecido, você vai sair renovado, você vai ter tesouros espirituais, que os olhos não veem, mas que o tempo não rouba, que essa vida não toma, que os ladrões não carregam, os verdadeiros tesouros que um dia vão reluzir e que a gente vai ver que o ouro e a prata em comparação com isso nada são. Então, ainda que os ventos sejam de tempestades e não de brisa, eles cooperam para levar a gente ao porto. O vento vem, mas eles estão sujeitos às determinações do Senhor. Tem vento difícil, duro, soprando na sua vida? Deixa eu te contar um segredo. Eles são obrigados a obedecer ao que Deus determina. Feche os seus olhos um pouquinho, põe as mãos sobre o seu coração. Vamos rezar. Os ventos vêm. Eles vêm. Mas nós sabemos que nós não estamos sós. Tem tempestade. Mas na minha barca, Jesus está. Amém. E se Ele está, nada pode contra Ele os ventos tempestuosos. E se não pode contra, quer dizer que está a favor. Está a favor, é verdade. E sopra, Senhor, sobre nós o vento do Teu Espírito. Precisamos da graça. Nós queremos que esta semana seja toda ela conduzida na Tua graça, Senhor. Comece hoje. Senhor, nós precisamos sim de uma vida guiada por Ti, Senhor, e por isso eu permito que os Teus ventos me purifiquem, que eles levem para longe de mim o que não é firme, aquilo que está roubando a energia do que eu devo gastar com Deus, e eu, Senhor, permito que esses ventos me empurrem na direção que o Senhor quer me levar. Senhor, não vou fazer força contra. Se os seus ventos estão a meu favor, eu tenho que ir em favor desse vento e não contra. Senhor, eu tenho sofrido mais do que devo, porque muitas vezes eu estou contra os ventos que o Senhor manda para me ajudar na minha vida. Senhor, não tira os ventos, continua soprando os teus ventos em meu favor. Sou eu quem devo ir contigo, Senhor, e não os ventos da tua bondade que tem que parar. Senhor, eu acolho esta graça, eu aceito, Senhor, a condução que o Senhor quer realizar na minha vida. Eu aceito. Eu aceito, Senhor. Amém, Jesus.